Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 14 de agosto, quando a Igreja celebra a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, ele que é presbítero e mártir. Então, de um modo muito especial no dia de hoje, contamos com a intercessão de São Maximiliano Kolbe sobre nós, sobre nossas famílias. Para melhor rezarmos, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 14 de agosto, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 22 a 27. Ouçamos atentamente essa Palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Aí tu encontrarás uma moeda. Paga então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho
que nós ouvimos, Jesus anuncia pela segunda vez a sua paixão. Jesus quer preparar o coração dos seus discípulos para quando chegar a hora em que ele será entregue nas mãos dos homens e será morto por eles. Os discípulos se entristecem quando Jesus fala de morte, quando Jesus fala de sofrimento. Mas é preciso falar, porque afinal de contas é o sofrimento e a morte do Senhor que vai garantir depois a salvação de todos. Jesus faz questão de lembrar que ele será entregue pelas mãos dos homens, para lembrar justamente de que todo o seu sofrimento, a sua paixão, será para salvar justamente aqueles homens que o entregam. Seu sangue será derramado por todos, sem exceção, para salvar a todos. Obviamente que aqueles que não desejarem a salvação, que insistirem no caminho do erro, não poderão ser salvos, mesmo Jesus tendo derramado o seu sangue por eles. É preciso querer, desejar, abrir-se para a graça de Deus. É preciso entender que a glória vem, mas vem depois da paixão. E é isso que Jesus insiste em enfatizar aos seus discípulos, àqueles que estão ali mais perto dele. Ele vai passar pelo sofrimento e não tem como fugir disso para ser o homem da verdade que sempre foi. Outra coisa que nós vemos neste evangelho é que Jesus, ele mesmo, deixa claro que ele é Deus, que ele é Rei. Os cobradores de impostos do templo vão até Pedro e perguntam: o mestre de vocês paga o imposto do templo? Ao que Pedro responde: sim, paga. Então, quando chega em casa, Jesus faz o questionamento a Pedro: os filhos dos reis pagam imposto? Pedro diz: não. Então os filhos são isentos do imposto. Para que ninguém se escandalize, vai lá, abre a boca do primeiro peixe que você pescar, pegue ali o dinheiro do imposto e pague por mim e por ti. Jesus é rei. Ele é filho do Rei eterno. Ele sabe que ele não precisa pagar impostos, mas para não escandalizar aquele povo, ele se submete. Porque Jesus, quando veio, o Verbo, quando se encarnou, assumiu por completo a nossa humanidade. Com todas as dificuldades, menos o pecado. Com todas as submissões, menos o pecado. Por isso Jesus se fez um de nós. Da sua realeza ele desceu para assumir a nossa frágil humanidade. E por isso se submete também para não escandalizar ninguém a tudo aquilo que nós somos. Para que ninguém tenha nada a dizer contra ele. Para que ele não seja acusado de desordeiro. Para que ele não seja acusado de alguém que não quer cumprir a lei dos homens. Para que ele não seja acusado de alguém que promove algum tipo de anarquia. Mas para que ele realmente se sinta como humano a partir da humanidade que ele assumiu. Com isso, Jesus nos ensina também que devemos cumprir as nossas obrigações temporais, que não podemos negar de fazer aquilo ao qual somos submetidos aqui na terra,
Com honestidade, devemos agir, cumprindo nossas obrigações temporais. Dessa forma, nós agradamos mais a Deus. Dessa forma, vivendo como humanos verdadeiros, nos submetendo às leis que nos regem, desde que honestas, desde que justas, nós vamos vivendo neste mundo fazendo a vontade de Deus. Peçamos então a Jesus que Ele nos ajude sempre a tomarmos a consciência de que a glória vem, mas não podemos fugir das dificuldades. O resultado bom vem, mas muitas vezes depois de passar pela cruz, como Ele mesmo se submeteu ao sofrimento e à dor, para depois se manifestar ressuscitado para nós. Que Jesus nos ajude a compreender que é preciso, com honestidade e justiça, viver nesta terra, nos submetendo às regras, às leis, às organizações, à disciplina que nos é proposta, para que possamos viver como humanos de verdade, agradando a Deus. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora e São Maximiliano Maria Kolbe, que hoje celebramos, rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me dá.